Dias, professor de matemática. Estou aqui para falar para vocês mais um pouquinho sobre PG. Na primeira aula a gente falou sobre PG, definição de PG, lei de formação da PG, termo geral da PG. Na segunda aula a gente falou de razão, tipos de PG e 3 termos consecutivos de uma PG. E agora a gente vai falar sobre soma de PG e produto entre os elementos de uma PG. Isso aqui é separado em 3 partes, a parte de soma, tá? Na verdade, né? Soma de infinitos termos e produtos, são 3 partezinhas. Essa aula é uma aula que é mais demonstrativa, para a gente poder aprender de onde vieram essas relações. E uma próxima aula, que seria a quarta aula de PG, é uma aula de resolução de exercícios, né? Então, assim, PG é um pouco mais extenso, tem mais elementos para a gente poder explorar. Então, portanto, eu estou fazendo com mais calma para a gente poder olhar cada termo e pegar uma aula específica para resolver alguns probleminhas, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre PG finita, soma de PG finita. Pessoal, é o seguinte, ó, aqui nesse caso não tem restrição, tá? A única restrição é que ela tem o primeiro termo e tem o último termo, a gente precisa analisar tudo isso aqui. A soma se dá pelo A1 multiplicado pelo Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Essa é a soma dos N termos de uma PG. Então, o que acontece aqui, pessoal? Acontece o seguinte, ó, como que eu chego nessa formulinha? A ideia é essa, tá? Eu vou pegar primeiro o meu SN de forma mais crua, tá? Que seria quem? Seria o A1 somado com o A2, somado até o AN menos 1, somado com o AN. Tá? Tem a soma dos N termos dessa PG. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa expressão e ambos os lados da igualdade eu vou multiplicar pela razão Q. Então vai ficar Q multiplicado por SN, que é igual a 1 vezes Q, mais A2 vezes Q, mais o AN menos 1 vezes Q, mais o AN vezes Q. Pessoal, o que acontece aqui, ó? Esse cara aqui, na verdade, vou colocar uma igualdade para poder continuar. Esse cara aqui, na verdade, ele vai ser quem? O A1 vezes Q é o A2, o A2 vezes Q é o A3, e a gente vai até o AN menos 1 vezes Q, que é o AN, e o AN vezes Q, que é o AN mais 1. Então, esse cara aqui, tá? Separar os dois aqui. Esse é o SN e esse cara é o Q multiplicado pelo SN. É como se eu jogasse um elemento para frente, né? Excluiria o A1 e pegaria mais um termo, que seria o AN mais 1, para gerar uma nova sequência, entre aspas, aí. Pessoal, qual que é a ideia agora? A ideia é fazer o QSN menos o SN, tá? Então, estaria fazendo uma subtração deles aí. Só que é o seguinte, ó, o QSN é esse cara aqui. E o SN é esse cara aqui de cima. Eu estaria fazendo uma subtração. Fazendo essa subtração, obviamente, eu cancelaria o A2 com o A2, tá? O A3 com o A3 aqui da frente, que estaria aqui, tá? E eu ia cancelando todos. Aí eu ia ter o AN-1 aqui na frente com o AN-1, o AN com o AN. Tá? Cancelando em termos de subtração, tá? Eu não coloquei aqui para não ficar uma lousa muito carregada de informação, tá? E para a gente economizar um pouquinho de espaço também. Quando eu faço essa subtração, o Q vezes SN, ele sobra esse cara aqui, o AN mais 1. Ele vai sobrar o AN mais 1. E quem que sobra da primeira expressão, que é o SN, só que negativo, ó, porque aqui é um menos, né, gente? Ó. Então tem um negativo na frente do SN que eu não cancelei. É o A1. Vamos colocar um menos, né? Eu falei o menos aqui, coloquei um mais, tá? É um menos. Então aqui é menos o A1. Pessoal, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou colocar o SN em evidência, tá? Colocando SN em evidência, sobra aqui menos 1. E aqui nesse caso, ó, eu vou escrever esse cara em função de A1. E o AN mais 1 em função do A1 é o A1 multiplicado por Q elevado a N, tá? Menos o A1. E aí, do lado direito da igualdade, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o A1 em evidência, e aqui sobra Q elevado a N menos 1. Agora eu passo Q menos 1 dividindo. Então, meu SN vai ser quem? Vai ser o A1 multiplicado por Q elevado a N menos 1. E esse Q menos 1 passa dividindo. Q menos 1. Prontinho, aqui eu cheguei na fórmula da soma dos N termos de uma PG finita, tá? Basicamente é o que? Você tem a sequência, tá? Você vai pegar quem? Vai pegar o primeiro termo da sequência, a razão da sequência,
vai elevar o número de termos, fazer menos 1, aí multiplica. Aí divide pela razão menos 1, tá? Tá ali a formulinha, só para a gente poder ver, verificar, tá? Entender como que funciona. Pessoal, no caso da soma de PG infinita, a gente vai usar a soma de PG infinita, mas obviamente com esse n indo para o infinito, tá? Esse n tendendo ao infinito. Então o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou pegar meu Sn, mas vou fazer ele tender ao infinito. E o meu Q, obviamente, como eu disse ali, ele tem que estar entre 0 e 1, tá? Então vou fazer o quê? Eu vou calcular o limite do Sn com n tendendo ao infinito. E vai acontecer o seguinte, ó, vamos tentar entender a partir desse cara aqui, ou desse, né, que fica mais bonitinho aqui pra gente entender, porque lá ficou um pouquinho apertado. Pessoal, esse Q, ele é o número que está entre 0 e 1. Todo número entre 0 e 1 é 0, alguma coisa, ou é um irracional, tá? 0, alguma coisa com uma dízima que não tem período de repetição. Enfim, quando você pega o Q e eleva um expoente muito grande, ele sendo um número que está entre 0 e 1, ele vai ficar muito próximo do zero. Vamos pegar uma ideia aqui? 0,5 ao quadrado. 0,5 está entre 0 e 1. 0,5 é meio. Meio ao quadrado dá 0,25. 0,25 é menor que meio e está mais próximo de zero. Agora você pega o 0,25 eleva ao cubo. Vai ficar 0,125. Tá? 0,125 está mais próximo ainda do zero. Eleva a quarta. 0,5 a quarta vai ficar 0,0625. A primeira casa decimal depois da vírgula ficou zero, uma coisa que não acontecia antes. Então quer dizer que ele está mais próximo ainda do zero. Então quando você pega um número entre 0 e 1 e eleva ele a um expoente muito grande, esse número vai ficando cada vez mais próximo do zero. Então o que acontece? Esse cara próximo do zero, ó, eu até vou colocar ele aqui. Vai ficar o A1 multiplicado por Q elevado a n menos 1 e aqui Q menos 1. Tá? Esse cara, quando o n vai para o infinito, ele tende a zero. Quando o n for para o infinito, o q elevado a n vai para zero, porque o q é um decimal entre 0 e 1, tá? E ele vai, obviamente, para zero, porque quanto maior o expoente, aquilo que eu disse anteriormente, a potência vai reduzindo mais ainda para o zero. Tá? Aquele cara indo para o zero, o que vai acontecer? Esse cara aí, ele vai ficar o A1 multiplicado por menos 1, porque esse cara tendeu a zero, sobrou menos 1, sobre Q menos 1. Pessoal, eu multiplico em cima por menos 1, multiplico embaixo por menos 1, consequentemente, a soma dos infinitos termos dessa PG vai ficar o A1, porque menos vezes menos dá mais, fica um A1 positivo, e aqui vai ficar mais 1, aqui vai ficar menos Q. Então, mais 1 menos Q. Chegamos na formulinha da soma dos infinitos termos da PG ali, com razão entre 0 e 1. Tá, pessoal? O que eu quero mostrar com isso? Que é o seguinte, se a minha PG for finita, tá? A soma vai dar uma soma limitada. Ela vai dar um número, obviamente. Agora, se a minha PG for infinita e eu não tiver essa restrição, o meu Q for qualquer número que não esteja entre 0 e 1, a PG ela vai ser infinita, a soma dela, né? Ou vai ser menos infinito. Ou vai ser mais infinito ou vai ser menos infinito. Que pra gente não tem muita importância em termos de ensino médio. O que é legal no ensino médio? Você olhar para a soma de PG que converge para um número bonitinho, se ela for finita, ou se ela converge para um número bonitinho sendo infinita. Mas para que isso aconteça na PG infinita, essa condição tem que ser necessária. O Q tem que estar entre 0 e 1. Tá? Então vamos lá. Pessoal, agora para a gente finalizar um pouquinho essa aula aqui, que é mais demonstrativa do que outra coisa, né? Mas para a gente poder entender, porque eu acho que o sentido aqui é entender, para depois a gente poder fazer exercícios, que é a nossa próxima aula, é o produtório, tá? O produtório é o seguinte, eu vou mostrar como que se faz o produtório, em termos de fórmula, depois a gente vai olhar isso aqui e vai perceber que não tem nada demais, tá? Então o que acontece, pessoal? Nesse caso aqui, ó, eu usei o π, que é o símbolo do produtório. É o π maiúsculo, né? Produtório de n termos. Eu estou fazendo a multiplicação entre n termos de uma PG. Então assim, ó, vamos pensar. Pessoal, vamos colocar aqui em cima para ficar mais bonitinho. O A1, ele é meu próprio A1.
O A2 é o A1 vezes a razão Q. O A3 é o A1 vezes Q ao quadrado. E aí vai. Tá? O AN-1, quem ele é? Ele é o A1 multiplicado por Q elevado a N-2. Por que menos 2, pessoal? Lembra que quando eu converto esse cara aqui para o termo geral, o expoente do Q é sempre um termo a menos do que o índice da posição do termo da PA. Então, se o termo da PA aqui é 2, aqui é um Q elevado a 1. Se tem o A3, Q elevado a 2. Se tem o A4, Q elevado a 3. Tá? E o A1 é permanente, ele é fixo em todos os termos da PA, em relação ao termo geral. Aí você vai chegar no AN, que é o A1 multiplicado por Q elevado a N-1. Tá? Bom, o que dá para fazer aqui, pessoal? Dá para unir todos os A1s. Então aqui eu teria 1A1, 2A1, 3A1, 4A1, N-1A1 e N-A1. Como ali é todo mundo A1, vai ficar o A1 elevado a N, porque eu vou ter N fatores A1 dentro desse produto. Tá? O A1 começa, o A2 tem A1 dentro dele, o A3 também tem um A1, até o enésimo termo. O que vai acontecer com o Q? O Q, eu vou conservar a base e vou somar os expoentes, pessoal. Ó. Somo 1, mais 2, mais 3, até somado com N-2 com N-1. Então vai ficar 1 somado com 2, somado com N-2, somado com N-1. Pessoal, aqui que está a cereja do bolo, no expoente do Q, tá? Esse cara aqui, ó, ele é uma soma de PA. Ele é uma soma de PA, por quê? Ó? 1, soma mais 1 dá 2, soma mais 1 dá 3, soma mais 1 dá 4, até você chegar a soma mais 1 dá N-2, soma mais 1 dá N-1, e assim por diante. Tá? Ele sendo uma soma de PA, eu vou escrever em termos da fórmula da soma da PA. Como que é a fórmula da PA, da soma da PA? Primeiro elemento somado com o último elemento multiplicado pelo número de elementos dividido por 2. Estão vendo aqui? Então, pessoal, ó, vai ficar o A1 elevado a N vezes Q elevado a. Olha aqui para cima, pessoal. Muito interessante, muito bom, muito importante. Esse mais 1 com esse menos 1 cancelam, porque é mais 1 e menos 1. Lei do cancelamento aí para soma, tá, de mais 1 com menos 1. O que vai sobrar? Vai sobrar um N multiplicado pelo N menos 1. Tá? Sobrou esse cara aqui. Então, ó, prontinho. Eu não vou mexer mais porque não tem necessidade, mas tá aqui. Essa é a fórmula do produto entre os N termos de uma PG finita, obviamente, porque eu estou fazendo um N, porque senão isso aqui também não faz sentido, né? Vai ficar infinito. Mas, enfim, vamos pensar. O A1 você tem é o primeiro termo da PG. O N você tem, que é o número de termos da PG. O Q você tem, que é a razão. Se você tem um número de termos, você tem o número de termos menos 1, que é o N menos 1. Substituindo a fórmula, você cai na parte do produto, tá? Entre N termos de uma PG finita. Certo, pessoal? Bom, gente, então tá aí.